Você já pensou sobre a importância de você guardar a sua mente, de proteger a sua mente? Se você assiste novela, filmes de terror, assiste programas sobre tragédias, assiste canais de TV de fofoca, o que está dentro da sua mente? Você já parou para pensar? Eu tenho observado muito que as pessoas estão doentes na mente. As pessoas passam 24 horas colocando lixo na mente dela. Impossível ter uma mente saudável desta forma. Em Romanos, capítulo 12, versículo 2, a palavra de Deus diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra de Deus nos ensina que devemos renovar a nossa mente. Tem pessoas que tudo que aprende é somente através de estar ouvindo o que o pastor diz, ou que outras pessoas dentro da igreja diz, e ela sai repetindo, sem ir pesquisar, sem ir estudar, sem ter a certeza que realmente aquela palavra está na Bíblia. Muitos repetem sem ter essa certeza. Então, muitas pessoas ficam com a mente cauterizada e a mente dessa pessoa, ela não evolui espiritualmente, o entendimento dela de conhecer mais a palavra do Senhor por causa da cauterização que está na mente dela. Muitas vezes é por a preguiça, comodismo, e não vai buscar aprender mais, entender mais o que de fato diz a palavra de Deus. A nossa mente precisa ser renovada. Quando a gente pesquisa, a gente estuda, a tendência é a gente aprender mais do que outras pessoas que não se dão a chance ou não têm essa curiosidade de buscar tempo para conhecer mais a palavra de Deus, mais da vontade de Deus. As pessoas ficam perdendo tempo com novelas, com filmes, seja que tipo for, perdendo tempo em conversas que não vai levar ela a chegar ao lugar algum. E até mesmo pessoas que ficam discutindo sobre política. Não discuta, não perca seu tempo discutindo sobre política com uma pessoa que tem a mente cauterizada, que não quer enxergar a verdade. Então, blinda sua mente, esse é o conselho que eu te dou. Blinda sua mente de tudo que não te faz evoluir. E procura evoluir a cada dia. Procura aprender a palavra de Deus. Procura meditar, vai pesquisar, vai estudar.
para renovar a tua mente. Eu nunca fui acomodada na vida espiritual, eu sempre fui espiritualista desde criança. Sempre tive esse chamado para o lado espiritual desde pequena. Em 2010, após muitos anos já convertida, eu um dia chorei aos pés do Senhor, estava sozinha em casa, e chorei aos pés do Senhor e disse que eu não queria mais estar na igreja evangélica. E nesse dia foi assim, praticamente muitas horas aos pés do Senhor, só eu e ele. E conversei com Deus e chorei. Chorei contando para ele o que eu achava, o que eu estava pensando. E naquele dia marcou muito a minha vida, porque Deus me deu duas palavras naquele dia. Uma palavra está no livro de Salmo 45. Eu até me emociono, porque lembrei disso agora, não tinha pensado nisso para colocar nessa mensagem, que eu não anoto o que eu vou falar. E Deus me trouxe agora a minha mente sobre esse período. Então, Deus me deu esse Salmo 45. E à medida que o Senhor falava comigo neste salmo, eu chorei muito. Eu tenho essa Bíblia, foi em 2010, tenho anotado na Bíblia. E eu chorei muito, que era tão real, parecia que o Senhor estava ali diante de mim, me falando cada versículo ali, tão real, tão real. E eu chorei muito, muito, muito com cada versículo dessa mensagem. Deus estava ali como se estivesse diante de mim falando aquilo para mim. E ainda nesse momento com o Senhor, depois de um tempo ainda conversando, tudo, orando, o Senhor me deu um outro versículo que está em Ageu. Está em Ageu 2:23. Nesse dia, gente, eu estava me sentindo um lixo. Um lixo, sabe, assim, e olha que eu era muito dedicada. Muito dedicada. Com as coisas do Senhor. E o Senhor me falou nesse dia também que eu era como um sinete. Não foi eu, gente, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Nunca tinha prestado atenção. E Deus disse para mim nesse dia, me mostrou o quanto eu era especial para Ele, também com este versículo de Ageu 2, que eu era como um sinete para Ele, que Ele ia me fazer como um sinete. Depois eu vou procurar nessa Bíblia que eu li, que é a Bíblia Ave Maria, que eu amo essas Bíblias mais antigas. Eu não gosto dessas Bíblias atualizadas, não gosto. E o Senhor falou assim de forma tremenda comigo através desses dois capítulos diferentes. E a partir dali, eu tive um entendimento e nesse dia eu disse para o Senhor, Senhor, eu vou para a igreja messiânica, evangélica messiânica. Eu disse para o Senhor nesse dia, né? E foi um dia de domingo. Eu gostava sempre de deitar na rede no quarto do meu filho. E eu estava sozinha em casa, aí deitei numa rede que eu deixava armada também no quarto dele. Quando ele quisesse deitar na rede ou eu,
Ficava uma rede sempre armada no quarto dele. E eu disse para o Senhor: Senhor, eu não quero mais estar na igreja evangélica, pois eu vou para a igreja messiânica. E procurei endereço nesse mesmo dia, no mesmo momento que estava ali, naquelas horas que eu estava ali conversando com o Senhor. Eu procurei aonde ficava uma igreja messiânica mais próxima da minha casa, né? Eu estando em Fortaleza. E naquele mesmo dia, naquelas mesmas horas, Deus deixou bem claro que eu não ia para a igreja messiânica. Então eu entendi e eu não fui. Só que eu decidi uma coisa, eu fui estudar, pesquisar e estudar sobre religiões. Porque eu tinha muitos questionamentos, eu tinha dúvidas de algumas coisas e eu não encontrava a resposta dentro do cristianismo. Então eu fui estudar. E mesmo assim continuei na igreja, né, no ministério que eu estava, e só saí de lá no ano de 2012. E estudando algumas religiões, pesquisando, estudando, eu encontrei o judaísmo. E eu amei a forma deles em relação a levar a palavra de Deus. Porque eles levam de uma forma com entendimento, com sabedoria, que a pessoa é que busca, que eles não correm atrás de ninguém para levar ou para convencer a pessoa, tá entendendo, que eles são a religião certa. Eles não ensinam assim dessa forma. Então, eu amei o judaísmo. E pensei, mas é muito difícil seguir o judaísmo. Eu pensei, é muito difícil seguir o judaísmo. Por causa das regras, comecei a assistir sobre as donas de casa, o que elas ensinavam de comida, as dicas que elas ensinavam. E eu achava tão difícil. Tem um dia, que agora eu não lembro bem, que elas fazem uma limpeza na casa minuciosa. Elas limpam cada cantinho da casa, cada poeirinha. E eu via ela, assim, o vídeo que eu assisti, na cozinha, lavando toda a parte da bancada da cozinha. Elas lavavam com água quente. E eu disse, que coisa difícil, complicada, eu vou ter que fazer isso. Eu pensei no momento isso, né? E tudo bem, e eu sempre assistindo a comida, porque eu gosto, tenho interesse, né? E sempre olhando sobre isso. Aí quando foi um dia, do nada, eu comecei a limpar a minha cozinha daquele jeito. E peguei aquilo sempre de lavar minha bancada, frevo água quente, coloco água quente e limpo a bancada. E a bancada fica de uma forma tão limpa, que eu fiz a primeira vez e não parei mais. É melhor do que você passar álcool, do que você passar só uma bucha com sabão e depois um pano. Fica assim, espetacular. E eu amei essa forma. E eu comecei a fazer isso de forma natural, sem me forçar nada, entende? Um dia eu peguei essa dica, fiz e amei. E essa dica eu fiquei fazendo de forma fácil. E, enfim, continuei os meus estudos. E nessa caminhada, gente,
a minha mente, eu costumo dizer assim, principalmente nesses últimos 8 anos, 10 anos, deu assim um salto quântico. Minha mente espiritual, ela é maior do que aquela de antes daquele dia de 2010. Mas chegou um momento na minha vida, em 2014, eu não quis mais trabalhar na obra dentro da igreja. Não quis mais. E ao iniciar esse canal, eu resisti durante 2 anos. 2 anos Deus me mandou colocar mensagens, na época, né? Na internet, e eu não colocava. Quando chegou aquela época da pandemia, gente, a minha mente era perfeita, ligada a Deus, em sintonia, em harmonia, em paz, em amor. A minha mente era assim mesmo comandada por Deus. Enquanto muitos estavam passando turbilhão, eu estava na internet passando mensagens de força, de amor, de que as pessoas, né, se agarrassem com Deus. E foi um momento que eu evoluí muito. E Deus me preparou para aquele momento. Que em nenhum momento eu estava temerosa, não tinha menor medo. Não tinha medo da enfermidade, não tive medo para ir tomar a picadinha. Não tive medo para sair usando máscara. Eu estava assim, só Deus sabe como é que ele estava me sustentando de uma forma sublime, maravilhosa, em perfeita harmonia com Ele. Não era de mim, era o Senhor na minha vida. E eu sou muito grata por isso. E eu sei que o Senhor tem me preparado para algo que vai chegar o momento, porque no meu dia a dia, gente, até ao redor de mim, eu vejo as pessoas, elas são doentes na mente. Elas são psicologicamente doentes. Na época da pandemia, teve um dia que eu saí. Eu saí para ir almoçar na casa de uma amiga minha que tinha chegado de viagem. E toda vez que ela chega de viagem, ela reúne toda a família e me convida também para ir passar o dia lá, para a gente almoçar, conversar, receber os presentes que ela traz, tá entendendo? Para mim, para a família dela. E quando eu saí, eu encontrei com um grupo de pessoas da igreja que antes eu estava congregando, próxima da minha casa. E todas as pessoas usando máscara em pleno sol quente. Eu ia a um quarteirão da minha casa, era assim, nesse horário de 11 horas, 11h30. E eu ali sem máscara, e eu tomei um choque de ver aquelas mulheres de Deus, de oração, tudo com medo da Covid. Né? Aí ali eu tomei um susto, assim, foi um choque para mim, né? De ver que muitas pessoas teve esse terror, teve esse medo, né? Aí tudo bem, a minha vida continuou. Eu estava firme no Senhor, sem nenhum receio, sem nenhum medo, porque o medo atrai. O medo é uma medida de proteção, mas muitas vezes o medo pode nos fazer mal. E a gente precisa ter atenção sobre isso, sobre o medo. Aí, a partir daquele momento,
Eu continuei estudando, pesquisando. Um dia, eu disse para o Senhor, Senhor, o nome de Jesus tem poder, porque as pessoas são curadas. E eu me agarrei a isso a partir do ano de 2010 até o ano de 2019. Quando foi em 2019, um dia eu disse, Senhor, se é o nome de Jesus que tem poder, por que que pessoas em outras religiões que não chamam o nome de Jesus são curadas? Eu, com as minhas perguntas para Deus, né? Então, eu tive um entendimento, pessoas são curadas porque quem cura é Deus, é o próprio Deus. Existem pessoas curadas em todos os segmentos de religiões, na Umbanda, tem pessoas curadas no Espiritismo, tem pessoas curadas no Hinduísmo, tem pessoas curadas em vários tipos de religiões. E as pessoas acreditam que é aquele líder espiritual daquela religião, talvez elas acreditam assim. Só, gente, que quem cura de verdade é o próprio Deus. A nossa cura vem do Deus Criador do céu, da terra. Entende? Quando você ora pedindo a cura, é Deus que te dá a cura. Então, eu tive esse entendimento. Eu sei que as pessoas são muito de julgar, são questionadoras. Mas uma pessoa, para questionar a uma outra, ela tem que ir estudar, pesquisar, porque tudo que eu fiz foi diante de Deus, com muita oração, com muitas perguntas, pedindo a direção do Senhor. Muito estudo, muitas horas de estudo eu fiz ao longo de todos estes anos. E sabe o que é que aconteceu diante de tantas horas de pesquisa, estudando tantas religiões? Foi que meu entendimento, ele aumentou. Eu me sinto que eu evoluí. Eu me aproximei muito de Deus, muito mais. Passei a amá-lo mais ainda, que eu já amava muito a Deus. Muita palavra do Senhor. E passei a amar mais ainda, com o entendimento que eu tenho hoje. Que eu nasci para amar somente a Deus, para adorar somente ao Deus vivo de Israel.